Pedro, muito obrigado por teres aceitado o meu convite. Obrigado, Estamos aqui à conversa. O Pedro é um amigo há vários anos ainda por cima, portanto é um gosto ter-te por cá. Diz uma coisa, que produtos é que são estes que nós temos aqui e quais são as diferenças entre eles? Eu vou fazendo o seguinte, vou mostrando. Okay. Temos aqui uma cerveja nortada, Bonfim. Bonfim, exatamente. Temos Campanhã, portanto também já vamos percebendo que isto tem aqui uma ligação à cidade do Porto. Exatamente. Miragaia. Temos a Massarelos e temos ainda a Normal, por assim chamar, normal, portanto, sem nome de freguesia. Não tem nome de qualquer freguesia. Isto é cerveja. Qual é a diferença entre estas diferentes cervejas? Ora bem, entre todas estas cervejas, nós, para lançar esta empresa, esta fábrica de cervejas, decidimos que lançar uma cerveja seria redutor, até porque uma das nossas missões é realmente aumentar a cultura cervejeira em Portugal, democratizando um bocado a cerveja artesanal e tentando trazê-la para uns preços em que o consumidor consiga comprar não uma garrafa, mas uma caixa, se for preciso, para poder desfrutar. E consideramos que os preços de muitas das cervejas artesanais em Portugal estão um bocadinho deslocados em relação ao poder de compra do consumidor português. Por isso, lançamos estas 5 cervejas, todas dentro do que nós consideramos do poder de compra do consumidor português. E começando, então, pela última que tu apresentaste, esta, e começando por esta última, porquê? Porque é a cerveja mais comum, pelo menos ao gosto do consumidor português. É uma cerveja estilo Pale Lager, é as típicas louras, a cerveja branca que os consumidores estão mais habituados. Exatamente, por isso nós sentimos necessidade, obviamente, além de lançar uma série de cervejas mais complexas, especiais, tínhamos que lançar algo com que o consumidor conseguisse identificar e conseguisse consumir e ver que era parecido, pelo menos, com algo que já estivesse habituado. Não podíamos entrar com estilos muito alternativos, porque sabíamos que provavelmente isso ia chocar demasiado. Por isso, optamos por esta cerveja. Todas as nossas cervejas são feitas com 100% malte, isso é uma das grandes diferenças entre as tais cervejas artesanais, em que a nossa se pode incluir aí as cervejas industriais. Como é que vocês decidiram fazer estas cervejas? Porquê é que escolheram estas e não outras quaisquer? Esse foi um trabalho duríssimo, porque implicou que eu e o Tiago, exatamente... O Tiago é o teu cofundador, não é? Exatamente. Nós, enquanto desenvolvemos o plano de negócio, enquanto íamos escrevendo, que nos demorou cerca de ano e meio, íamos fazendo o trabalho de analisar todas as cervejas que achássemos que tinham potencial para encaixar no mercado português, e íamos comprando cerveja à volta do mundo. Como é que foi esse processo? Foi basicamente vocês, o vosso gosto, exatamente, a vossa interpretação do mercado. E depois, o que nós fizemos, obviamente tens de começar sempre a algum lado. Nós analisamos só, eu e o Tiago, umas 300, 400 cervejas internacionais durante um ano e meio. Foi duro, foi giro, mas também foi bastante duro. Depois de chegarmos a um leque mais curto, aí sim, conseguimos partilhar com pessoas que nos eram próximas, pessoas que tinham também conhecimentos cervejeiros e que nos disseram, sim, acho que este é o produto indicado ou este será o coisa, como é que vocês fizeram isso? Porque ninguém consegue guardar na memória 300 sabores, não é? Não, temos Tinham um Excel, alguma espécie de folha de cálculo ou coisa de género? Como é que vocês faziam isso? É exatamente isso, era uma folha de cálculo porque era um Excel em que tínhamos a pontuação dada, notas, o porquê de ser rejeitado ou o porquê de ser aceito. Em diferentes categorias que pré-determinaram? Exatamente, e depois fazíamos sempre a repetição da prova nas cervejas que eram aceites para saber, mas depois também a prova cega para saber se ainda mantínhamos a mesma opinião e felizmente éramos coerentes. Não houve ali nenhuma que disséssemos numa altura era excelente e depois já não era assim tão boa. Mantivemos a coerência. Depois foi difícil chegar a apenas 5, porque nós, efetivamente, tipo cerveja, como o tipo em si existem mais de 100, chegar só a 5 não foi tão fácil dizer, esta vai, esta não vai. O que é que está a mudar? Está a mudar o consumo per capita de cerveja? Pergunto se está a aumentar, se não está, ou está a mudar o tipo de cerveja que as pessoas estão dispostas a consumir? O consumo em si tem aumentado, ultrapassou o vinho há uns anos e continua a aumentar. A cerveja continua a ser a bebida alcoólica por excelência, porque tem um princípio muito básico, que é a mais barata de todas também, por isso ajuda muito. O consumo per capita não tem aumentado. O que tem acontecido é que as pessoas têm muito mais consciência de que existe um mundo cervejeiro. Já não estamos naquela fase em que tínhamos cerveja branca, cerveja preta, de uma marca e de outra, e acabou. Mesmo as grandes marcas tentaram agora entrar neste setor, lançando novas cervejas, porque percebem que há um mundo muito rico, e nós conhecemos muitas pessoas que não gostam de cerveja, e eu acho que muitas delas não gostam porque nunca provaram a cerveja certa. Porque no meio de 100 tipos, deve haver ali alguma que é capaz de agradar. E essa cultura cervejeira, e esse conhecimento, esse awareness para esse mundo, eu acho que começou a acontecer muito mais
desde o início dos anos 2000, desde que houve mais projeção de Portugal, desde que os portugueses começaram a sair mais, desde que o Erasmus começou a funcionar muito, esta comunidade estudantil foi lá para fora e voltou e disse, opá, isto lá fora há cervejeiras pequeninas em pubs onde eles fazem a sua própria cerveja. E começaram a trazer essa riqueza para Portugal e que alguns deles efetivamente arrancaram com projetos que aí estão, sólidos, muito bons, e que fazem com que o mercado esteja a mudar aos poucos. Porventura, neste mundo em que tudo é mais igual em todo lado, se calhar eu mesmo sendo da Madeira, dos Açores ou do Algarve ou de Lisboa, se puder beber uma cerveja que não seja igual em todo lado, ou que apela a uma identidade local, até posso sentir mais compelido a provar. Isso faz sentido? Faz todo sentido, é mesmo, isso é uma das bases do nosso plano de negócio. Nós olhamos para todo o movimento microcervejeiro e não olhamos propriamente para as outras microcervejeiras como concorrentes. E não olhamos como concorrentes não por dimensão ou por qualidade ou o que seja, não olhamos porque vemos isto como um mercado. Tem que ser construído. Todas contribuem. É a parte mais bonita do mercado. Isto, quando estiver saturado daqui a 30 anos, aí sim começam as guerras entre... É o que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento. Já são tantas que começa a haver guerras entre eles. Até este momento, partilhavam linhas de enchimento, partilhavam receitas, porque havia espaço para todos, e em Portugal há mais do que espaço para todos, e é bonito ver este movimento a crescer. Porquê? Porque só traz valor para o consumidor final. Mas o concorrente, então, se não são as outras microcervejeiras, são quem? São as grandes empresas cervejeiras ou é o vinho, ou o refrigerante, a falta de sede? O que é? Exatamente. Neste momento, o nosso grande concorrente ainda somos nós próprios. O que é que correu bem e o que é que correu mal neste processo de procura de capital? E que conselhos é que, no fundo, já consegues dar a quem esteja numa fase de procurar também capital para os seus projetos? Exatamente. Ora bem, o que é que correu bem e o que é que correu mal? Bem, lá consiste arranjar o dinheiro. Bem, né? Exatamente, conseguimos reunir os 1,2 milhões. Até nessas baterias de reuniões, culminaram depois numa reunião principal em julho de 2015, onde reunimos as pessoas que já estavam mais ou menos interessadas, fizemos uma segunda apresentação e foi aí a altura de assumir quem queria entrar no capital. Logo que cumpríssemos uns pressupostos, que era arranjar um edifício no centro do Porto onde se pudesse fazer isso e ter uma garantia por escrito da Câmara Municipal do Porto que nós podíamos fazer uma fábrica no centro do Porto, que era outra coisa que ninguém se acreditava. Em julho levantamos logo 70% do capital. E por isso depois, entretanto, as pessoas foram de férias. Com quantas pessoas? Podes revelar? Na altura, os 70% foram com 6 investidores. E depois fomos buscar mais 4 para fazer os outros 30%. Depois entramos em férias, os investidores também, quem estava a pensar então disse-nos pensamos mais tarde e ficamos nós ali a marinar um bocadinho tensos. Acho que foi um dos piores verões, pelo menos em termos de angústia, querer saber, vamos, não vamos, e andamos aqui para arrancar e não arrancamos, mas felizmente... Mas vamos, não vamos, como assim? Não percebi. Vamos, tínhamos 70% de capital, faltam 30%, isto agora okay, faltam uns 30%. Estamos à espera ou vamos avançando, claro, não é? Que as pessoas disseram, não, eu digo-vos depois de férias. E obviamente o investidor não vais pressionar, não, quero que me diga já, o que é isto, não pode ser. Claro. Por isso, portanto, isso é uma das conselhos, não pressionar excessivamente. Não pressionar excessivamente, garantidamente não é uma boa opção, mas dos maiores conselhos que eu posso dar é, se têm uma ideia e se acreditam nela, manter-se fiel ao plano de negócio mesmo que acreditaram. Porque vai haver sempre a tendência de que quando o dinheiro aparece, quem oferece o dinheiro... Seguir o conselho da pessoa que diz o dinheiro. Exatamente, a pessoa que tem o dinheiro vai sempre dizer, eu dou-te isto, mas quero que mudes aqui. E se formos por aí, não é que haja nenhum mal em adaptar o modelo, como já adaptamos em muitas coisas desde que arrancamos, mas nunca pode ser pela vontade de querer o dinheiro e querer arrancar, porque senão desvirtuamos completamente o modelo. E a certa altura tens um modelo que é uma manta de retalhos para... Que depois um diz uma coisa, outro diz outra, e depois não pode ser. Isto depois tem que haver um conselho de administração, uma comissão executiva que executa, e não podem ter os acionistas todos a dizerem, mas eu agora gosto no restaurante. É azul, o outro quer preto, não podemos entrar por aí. Diz uma coisa, tu passaste por um MBA, até que ponto é que isso foi uma parte importante para aquilo que estás a fazer hoje? Importantíssimo. É importantíssimo. Ainda hoje, olho... Em que medida? Olho para isso da mesma maneira que olho para a minha licenciatura e as pessoas dizem, o que é que tu estudaste? Microbiologia. O quê? Tu microbiologia? Mas que isso é aquelas coisas da bicharada, coisas pequenas e tudo. E eu acho que foi importantíssimo também a licenciatura, e já vou à questão do MBA, porque deu uma noção perfeita de que não era aquilo que eu queria fazer. E isso é extremamente importante. Porque há pessoas que dizem, não, estudei mesmo o que queria. Não, nitidamente estudei microbiologia, também entrei na altura em Engenharia Química na FEUP, escolhi um e não outro, por amizades. Porque sim, não houve ali nenhum princípio e durante toda a minha parte em que estudei, mesmo os primeiros empregos, nunca houve um fio condutor, não, eu quero ser aquilo. Não, havia muita experimentação e ainda hoje em dia eu digo, eu gostava de viver 3 ou 4 vidas para experimentar outras profissões porque gostava mesmo de saber, engenheiro aeronáutico deve ser espetacular, aqueles físicos que estudam astronomia mesmo complexa, este universo todo deve ser lindo, veterinário é lindo, animais, mas não dá, temos que escolher uma vida.